Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Um texto muito conhecido, diz assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Meus amados irmãos, nós estamos iniciando aqui, nesse dia, nesse primeiro domingo do mês de março, a nossa série O Discípulo, e nós vamos durante todo esse mês aprender sobre esse assunto. E esse texto, um texto muito conhecido das Escrituras, um dos textos mais famosos nos Evangelhos, falam sobre isso. Esse texto é muito claro, ou ele explica muito bem aquilo que nós chamamos de a grande comissão. E a Bíblia, ela deixa de maneira muito evidente que eu e você, enquanto filhos de Deus, precisamos fazer discípulos. Esse é o nosso chamado principal. Talvez você tenha um chamado específico da parte de Deus, talvez para atuar em alguma área. Por exemplo, o meu chamado é ser um pastor, o teu talvez é outro, da pessoa que está do seu lado talvez seja outro. Há uma especificidade do Senhor em nossas vidas. Contudo, independente desse chamamento ou desse chamado mais específico, há sobre nós uma missão, há sobre todos nós algo em comum, que é fazer discípulos, que é, como o texto diz ali, ensinar as pessoas a guardarem os mandamentos, a honrarem a Deus com as suas vidas. Isso é muito claro em toda a Escritura. Agora, a minha ênfase hoje, ela não está em fazer discípulos, a minha ênfase estará em ser discípulos, porque antes de nós fazermos discípulos, nós precisamos ser discípulos, porque fazer discípulos não diz apenas sobre pregar o Evangelho. Fazer discípulos diz respeito às pessoas enxergarem em nós a luz de Cristo, enxergarem em nós a vida de Deus, enxergarem em nós modelos a ser seguidos. Então nós precisamos ser discípulos. Agora, tudo começou, obviamente, de um lugar, tudo começou por um começo. Como assim? Um dia, eu não sei como foi o seu encontro com Jesus, mas um dia alguém pregou o Evangelho para você. Um dia alguém talvez compartilhou o seu testemunho pessoal. Um dia, de alguma forma, a graça de Deus te encontrou e tudo mudou, e você passou a se tornar, ou você se tornou um filho de Deus. Aumenta o retorno aqui para mim, por favor. Eu lembro como foi comigo. O ano era 2003, um amigo nosso, amigo da família, bateu na porta de casa, e lá embaixo, eu lembro, eu morava no sobrado, nós descemos, estávamos conversando ali na rua. Ele começou a falar da experiência que ele teve ali, ele estava indo na igreja, enfim, começou a compartilhar um pouco. Aquilo gerou uma curiosidade, uma vontade no meu coração, e eu fui na igreja, eu tive um encontro com Deus, e minha vida nunca mais foi a mesma. A minha vida foi mudada em um culto, a partir de uma conversa com um amigo. Agora, ali começou algo. A partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, eu entrei por um novo caminho, e eu comecei a prosseguir em direção a esse discipulado, a me tornar mais parecido com Deus. Porque, escute, por mais que tudo comece, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, com o crer, a ideia de Deus é que nós possamos progredir e nos tornar parecidos com o nosso Mestre. Jesus precisa ser para nós como um mestre, como o mestre. A palavra de Deus, ela precisa ser o nosso manual de vida, aquilo que dita a nossa conduta, que dita a maneira que nós enxergamos o mundo, que dita a minha e a sua vida como um todo. Então, enquanto discípulo de Cristo, não basta crer, nós precisamos avançar, porque no final de todas as coisas, importa andar como Ele andou. Agora,
quando nós vamos ali para o texto de Mateus 28, põe para mim ali de novo, Mateus 28, 19 e 20, ele mostra, para mim esse texto mostra um caminho, esse texto ele revela 2 passos, ele mostra a jornada da fé. Então perceba, o Senhor está dando uma comissão, está comissionando os seus servos, e Ele está dizendo assim, ó, vão e façam discípulos. E como é o caminho? O caminho começa por batizar, ou pregar para que as pessoas creiam, e desçam as águas e mudem de vida, e depois, olha lá, ensinando as pessoas a guardarem os mandamentos. Isso mostra o caminho da vida com Deus. Primeiro você crê, desce as águas e inicia a jornada, e depois você progride em santificação. Então vamos entender isso aqui, gente. Talvez você está chegando aqui na igreja pela primeira vez, você nunca foi numa igreja, está ouvindo talvez uma pregação pela primeira vez, você precisa prestar atenção nisso. Quando nós falamos de um relacionamento com Deus, tudo começa com o crer, ok? Tudo começa com crer em Jesus, e não com simplesmente viver uma vida transformada. A salvação, escute, ela não é comprada por sua bondade ou por sua justiça. A salvação, ela é por graça, ou seja, ela é um presente dado por Deus, ela é recebida pela fé, é o que Paulo fala aos Efésios, Efésios 2,8, porque pela graça, vocês são salvos, está dando microfone aqui, pela graça vocês são salvos, mediante a fé, olha lá, isso não vem de vocês, é dom de Deus, é dádiva de Deus, é presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então Paulo está explicando, não é por obras, não é por aquilo que você faz, é por aquilo que Cristo fez e você creu nisso, você se rendeu a Jesus. Por isso que em Romanos 10:9 Paulo diz, se com a boca confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então quando alguém prega para você, você está escutando o louvor, Deus de alguma forma te encontra. Esse encontro ele é das mais diversas formas. Tudo começou através de uma conversa com um amigo para mim. Talvez você foi tocado por Deus lá no seu quarto, no seu carro, ouvindo louvor. Quantas pessoas que nós já ouvimos, aí você vê testemunhos, gente que sonhou, teve um sonho com Deus, Deus se revela à pessoa, enfim, não importa como, mas a graça de Deus te alcança, e quando a graça de Deus te alcança, e você crê em Jesus e o confessa, tudo muda, porque o Jesus que antes era um personagem bíblico, era alguém que fazia, ou que fez parte da história, ele se torna o rei da sua vida, tudo se torna diferente. Quando nós entendemos que somos pecador, precisamos de Jesus e entregamos a nossa vida a Ele, nós somos salvos. Então, quando nós cremos em Cristo, reconhecemos a nossa necessidade dEle, nos arrependemos, confessamos Cristo, nós então passamos a nos tornar filhos de Deus, e iniciamos essa jornada de discipulado. É isso que você precisa entender. Mas a coisa não precisa parar aqui, ela precisa progredir. Então, você entrega a sua vida a Jesus, o que você faz em seguida? Você desce as águas, amém, gente? Então a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Batismo segue, é o próximo passo depois da sua fé, porque o batismo na verdade é o ato público e espiritual que declara que agora você é um filho de Deus. O batismo é aquilo que sela a sua fé. Então, eu dei esse exemplo pela manhã, quando você vai casar com a sua esposa, o que você faz? Você vai lá no cartório, você marca o casamento, você faz ali uma celebração também religiosa, o pastor ministra, o pastor ora por você, enfim, o que acontece? Você sela isso, você não fica só trocando ideia, você vai e marca algo. Então aquele papelzinho que sai lá, é o decreto, se assim eu posso dizer, o selo do amor de vocês, amém, gente? Então,
quando nós olhamos para a vida de um filho de Deus, a vida do povo de Deus com o Senhor, a Bíblia fala sobre essas marcas ou esses selos. No Antigo Testamento, o selo de que o povo de Deus pertencia a Deus, a aliança era feita por meio da circuncisão, está lá em Gênesis 17. Então o menino, ele logo no seu 8º dia, a pelinha do prepúcio ali do órgão genital era cortada, e aquilo simbolizava a aliança com o seu Deus, era uma marca física que representava uma verdade espiritual. Agora, quando nós olhamos para o Novo Testamento, não há mais a necessidade de uma marca física, porque a Bíblia diz que a circuncisão não é mais na carne, ela é no coração. Então agora, o que mostra que eu sou um servo de Deus, não é se eu tenho uma marca física, se eu me visto assim ou assado, ou tenha qualquer marca. O que determina se eu sou um filho de Deus, é aquilo que foi operado no meu coração, é aquilo que o Senhor fez dentro de mim, é a mudança que Ele operou em mim. Agora, essa mudança que acontece no coração, essa decisão por caminhar com Cristo, ela é revelada por meio do batismo. Então o batismo tem uma simbologia muito importante. Você pode ver lá em Colossenses 2, 11 e 12, se você está anotando, Romanos 2, 28 e 29. Então na verdade o batismo é esse selo da fé. Então qual é o primeiro passo aqui? Eu não quero dar muita ênfase, eu quero avançar, mas o primeiro passo, Mateus 28, 19, olha lá: vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o primeiro passo é crer em Cristo e descer as águas, entregar a vida a Jesus, então se comprometer com Ele. E a partir daqui, amados irmãos, nós entramos na segunda fase da nossa jornada com Deus, e aqui eu quero gastar tempo, porque a jornada de fé, ela não para no crer, ela deve perpetuar por toda a nossa vida. E aqui nós vemos a segunda fase, olha aqui: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Então o Senhor nos chama não apenas a crer nele, o Senhor nos chama a viver uma transformação contínua e progressiva, onde nós somos levados a andar como Ele andou. Um dia alguém pregou e você foi tocado. Um dia alguém cumpriu esse versículo: vai e faça discípulos, batizando-os, você se batizou. E agora eu e você temos sido ensinados para que caminhemos como Cristo espera. Um outro texto que revela isso muito bem é um texto onde Paulo fala a Tito capítulo 2, versículos 11 a 13. Diz assim: porque a graça se manifestou, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Então essa é a primeira etapa. Você não foi salvo porque você é bonzinho, você não foi salvo porque você é puro, você não é salvo porque você foi santo, você é salvo porque você creu em Cristo, e porque você se arrependeu de não crer nele, de seus pecados, e decidiu segui-lo. É por fé, é por graça mediante a fé. Então a graça, ela operou isso. Só que a continuação do texto mostra o resultado que a graça precisa operar, o que ela precisa fazer e gerar em nós. Diz: ela nos educa. Essa graça que nos salvou, ela não fica só nisso. Na verdade ela aponta para um caminho, porque ela nos educa. Para quê? Olha lá: renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Olha lá, então a graça que me salvou é a mesma graça que agora me leva e aponta para essa segunda fase da jornada, para que eu agora seja transformado, para que agora eu ande em obediência, para que agora eu me submeta a Deus, para que agora eu me torne mais parecido com Cristo. E isso deve se perpetuar por toda a vida, porque o versículo 13 diz: aguardando
a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O que ele está dizendo é: a graça te salvou e você precisa agora ser transformado, e essa transformação ela não é um evento, ela não se dá em um momento, ela não é por uma, duas ou três vezes na sua vida, mas ela é por toda a vida, até que Cristo volte, até que o Senhor volte, porque Ele vem para buscar uma igreja pura, sem mancha, sem mácula, ou seja, uma igreja que caminha em santificação, uma igreja que caminha em direção a se tornar mais parecida com Cristo, uma igreja que progride em arrependimento. Nós não somos perfeitos, mas nós nos quebrantamos dia a dia para que nos tornemos mais parecidos com Deus. Então o que eu estou tentando te dizer nessa noite, gente, o que eu estou tentando te dizer é: nós somos chamados a uma vida de obediência a Deus. Qual que é o problema, gente? O problema é que muitos param na primeira fase. Muitos param na primeira fase. Muitos talvez chegam num culto com as suas necessidades, com os seus desafios emocionais, seus desafios em sua saúde, seus desafios em N áreas. Então essa pessoa é tocada, ela é visitada por Deus. Muitas vezes Deus, em sua bondade, transforma ali aquela situação, traz provisão, cura da enfermidade, traz renovo, ajuda em questões emocionais. Deus, em sua bondade, se manifesta e toca a sua vida. Só que o problema é que muitos, diante dessa ação de Deus, entregam o seu coração, creem, até descer as águas, mas param por aqui. A sua jornada de fé se resumiu a esse momento. A sua jornada de fé se resumiu a um encontro lá atrás. A sua jornada de fé se resumiu a crer um dia no Filho de Deus. Só que, se nós pararmos para fazer uma análise franca das Escrituras, nós percebemos que a fé genuína, a verdadeira fé, ela não aponta para apenas um momento. A verdadeira fé, na verdade, nos conduz a uma transformação. Escute, preste atenção. Nós lemos aqui Romanos 10. Romanos 10 diz: se com seu coração crer e com a sua boca confessar Jesus Senhor, você será salvo. Amém ou não? Só que olha que interessante que Jesus disse em Lucas 6, 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? O que eu estou tentando te mostrar, ou cruzando esses textos, trazer um paralelo? A fé, ela precisa nos levar a uma mudança de vida, porque a fé, escute, fé nas Escrituras não diz respeito a acreditar com seu intelecto e pronto. Fé nas Escrituras não diz respeito com você ouvir uma verdade e dizer assim: ah, eu concordo com isso. A fé, ela produz uma mudança. A fé, ela é experiencial. A fé transforma você de dentro para fora. A fé que você teve agora no Filho de Deus, ela faz com que você se torne uma nova criatura, ou seja, tudo muda. Não é concordância intelectual, é transformação profunda. Por isso que, quando nós cremos em Jesus, nós precisamos mudar de vida, porque se não há essa mudança, a nossa fé é chamada por Tiago de fé morta. Fé morta. Fé morta. É como se você chegasse para sua esposa e falasse: amor, eu te amo. E ele falasse: então tá bom, prove o seu amor, lave a louça para mim, lave o banheiro, esfregue o chão. Deus está falando, aleluia. Vai varrer a cozinha, vai lavar os pratos, eita glória. Vai comprar aquela joia, oh aleluia. Olha a irmã, vai recebendo. Eu estou brincando com vocês, mas a grande questão é: fé não diz respeito a algo intelectual. Eu falei, se eu não me engano, na imersão, que a vida com Deus, ela não transforma você apenas aqui, mas ela mexe com você aqui. É uma experiência que você teve com Deus.
Então logo essa fé do primeiro momento, de que eu levantei as minhas mãos, Jesus, e entreguei minha vida, eu desci as águas do batismo, ela precisa perpetuar, ela precisa ecoar, ela precisa nos levar a progredir. Tiago 2,17, a fé se não tiver obras, ela é morta, por si só está morta. Então o que eu estou tentando te dizer? Nós precisamos fazer uma análise do nosso cristianismo, porque o discípulo não é aquele que creu apenas, o discípulo é aquele que segue o seu mestre. Você está me entendendo? Ele não é apenas aquele que crê. Então não é como o jovem rico que se aproxima de Jesus e, vamos dizer assim, creu que ele seria o Messias, ou enfim, não, ele precisava seguir o Messias, ele precisava abrir mão de coisas. Escute, Deus está nos chamando para ser discípulos, e discípulo é um aprendiz. Eu faço o que o meu Senhor faz, eu faço o que o meu mestre faz, eu ando como o meu mestre anda. Isso é tão verdade, gente, que você vê isso na vida dos discípulos. Porque talvez se olhe para você e fale, pastor, eu tenho muita coisa para mudar, e deixa eu te falar, eu também tenho. Agora, escute, esse não é um privilégio ou um demérito, teu, meu, ou de todos nós, na verdade é um processo que todos os filhos de Deus precisam passar, inclusive os discípulos passaram. Pastor, agora quero que você me prove, te provo, olha lá, Lucas capítulo 9, versículos 51 a 55. Dois relatos, esse é o primeiro. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus se manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que fossem à frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Então o texto está dizendo, Jesus, ele estava indo para Jerusalém, Jesus precisava ser crucificado, e ele disse, ei, alguns de vocês vão à frente, entra numa aldeia, prepare uma pousada para mim. E aí o texto diz, eles não receberam, porque havia uma rixa entre judeus e samaritanos, uma rixa histórica. Então, quando Tiago e João viram isso, que não estavam recebendo, olha o que eles falaram, Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Os discípulos caminhavam com Jesus, observavam o Messias. Quer que a gente manda descer fogo do céu e acaba com esse bando de ímpio? Aí o texto diz, versículo 55, mas Jesus voltando-se, os repreendeu. Olha que coisa linda, gente, isso é o discipulado. É o Senhor que nos constrange, é o Senhor que nos repreende, é o Senhor que nos mostra o caminho, é o nosso mestre que serve de exemplo, porque o Senhor estava mostrando aqui, ei, escute Tiago e João, eu na verdade não vim só para os judeus, eu vim para todos os povos. Então você precisa entender sobre graça, você precisa entender sobre essas coisas. Então olha como os discípulos precisavam ser mudados. Um dia eles creram no Messias, entenderam que Jesus era o Messias, assim como eu e você, mas eles entraram num processo de transformação. Olha o que aconteceu com Pedro, Mateus 16, 21 a 23, é algo muito parecido, porque o versículo 21 ele mostra que Jesus começa a explicar para os discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, era necessário que ele sofresse, era necessário que ele fosse morto, para que depois ressuscitasse e completasse a sua obra. Só que Pedro chama Jesus à parte, Pedro chama Jesus como que de canto e fala assim, ei Jesus, você está maluco? Ei Jesus, você está doido? Que coisa é essa? Você é o Messias, você se esqueceu, Jesus? Você se esqueceu que nós como povo judeu estávamos esperando o Messias há tanto tempo? Os profetas do Antigo Testamento falaram de você, Jesus. Então vai, toma o teu trono aqui, seja esse líder político, seja esse líder, esse Messias que o povo espera. Que Deus, ele chega a dizer, não permita Senhor, isso não vai acontecer. Aí Jesus, no seu roupante
firme aqui, ele diz, com muito carinho, amor e afeto: saia da minha frente, Satanás. Saia da minha frente, Satanás. Aí ele diz: ei Pedro, você está sendo para mim pedra de tropeço. Então Jesus, que amava Pedro, o repreende. Ei, você está entendendo que o processo de discipulado passa por essa transformação? E quantas vezes na nossa vida Deus não usa uma circunstância, Deus não usa alguém, um amigo, um líder, Deus usa as escrituras, Deus usa uma pregação para dar uma puxadinha na minha orelha, na sua orelha, e o que a gente faz muitas vezes? Não gosta, não quer ouvir, não aceita, não se permite ser corrigido. Só que nós nos esquecemos que na verdade a essência do discipulado é essa, porque importa andar como ele andou. Escute, aquilo que Jesus estava fazendo com Tiago, com João, com Pedro, era na verdade o seguinte: ei, vocês têm uma forma de pensar, vocês têm valores, ou vocês têm princípios, ou vocês têm aspectos teológicos da mente de vocês, que precisam ser mudados e moldados. Então, Jesus, o mestre, estava instruindo os seus discípulos, para que eles fossem mudados em sua maneira de viver, e o discipulado é isso. E sabe por que é necessário? Porque assim como os discípulos tinham seus desafios culturais, teológicos, enfim, N coisas, nós também temos os nossos. Porque a palavra propaga uma coisa, a cultura muitas vezes prega o inverso. Alguns domingos atrás eu ministrei aqui vocês sobre o evangelho ou o reino de ponta cabeça, é invertido em muitas coisas. Então vou dar alguns exemplos para vocês aqui. O que diz lá fora? A cultura diz: siga o seu coração, seja feliz. Na verdade, essa expressão é uma expressão para validar você e eu sairmos por aí fazendo aquilo que nós bem entendemos. Então, Pedro tinha os seus desafios, Tiago e João, os seus, tantas outras pessoas, os seus ainda. Nós temos os nossos. Só que nós não podemos seguir aquilo que a cultura diz, nós temos que seguir aquilo que a Bíblia diz, porque enquanto lá fora diz: siga o seu coração, Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então ele está dizendo: ei, não siga o seu coração, na verdade avalie o seu coração, avalie os seus desejos, avalie as suas vontades. Porque muitas vezes os desejos que nós temos em nosso interior, os sonhos e tantas coisas, elas entram em conflito com a vontade de Deus. E quando entrar em conflito com a vontade de Deus, o discípulo, ele faz o que Jesus disse em Mateus 16:24: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vocês estão entendendo, gente? Então você está percebendo que o discípulo é aquele que não caminha por outras coisas senão pela Bíblia. Você está entendendo que esse processo de repreensão, de transformação, de aperto, de espremer, faz parte do projeto de Deus para nós? Porque, escute, a grande questão é sermos mais parecidos com Jesus. Então a gente precisa mudar aqui dentro. A gente precisa mudar a nossa vida, mudar a nossa maneira de pensar. Paulo, o grande Paulo, que conhecia de maneira abundante a lei, teve um encontro com Jesus, e Jesus mudou toda a sua perspectiva. E Paulo, você achava que você estava certo, agora deixa eu te mostrar qual é a verdadeira mensagem do Evangelho, qual é a verdadeira mensagem de Deus, e é o que o Senhor está fazendo comigo e contigo enquanto discípulos. Então tem muitas coisas que precisam ser mudadas dentro de nós. Por exemplo, o que a cultura diz? A cultura diz: o certo e o errado são relativos. Como assim, pastor? Você falou difícil, vou deixar mais simples. Cada um tem a sua verdade. O que é verdade para um pode não ser verdade para outro. E aqui eu não estou falando de ponto de vista de uma situação, tá, gente? Eu acho que a situação foi assim, eu acho que a situação foi assada. Eu não estou falando de situações, estou falando de valores, estou falando de questões morais. Só que perceba o que a Bíblia diz, Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz, e da luz fazem trevas,
que mudam o amargo em doce, e o doce mudam em amargo. Ele está dizendo: ai daqueles que corrompem a verdade, aqueles que pegam a verdade e transformam ela em maldade, aqueles que deturpam a lei de Deus, os padrões de Deus. Ai desses. Então a Bíblia está dizendo que não há relatividade na verdade bíblica, porque na verdade Jesus disse: santifica-os na verdade. E qual é a verdade? Versículo 17 de João 17: a tua palavra é a verdade. Quer ver uma outra coisa? Aí fora, o que as pessoas dizem? Valor tem aquele que tem status, aquele que tem o valor de uma pessoa é definida pela aparência, pelo status, por coisas externas. Só que a Bíblia diz, 1 Samuel 16:7, Samuel, não se impressione com a aparência nem com a altura, eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Olha o que diz Lucas 12:15: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Então o que eu estou tentando te dizer? Há muita discrepância entre a cultura e a Bíblia muitas vezes, e o que nós precisamos fazer como filhos de Deus? Mudar a nossa maneira de viver e de pensar. E muitas vezes o Senhor, para nos mudar, Ele vai nos espremer, Ele vai nos apertar, Ele vai nos limpar, Ele vai usar situações, Ele vai usar pessoas, Ele vai usar momentos, e Ele vai nos transformar. E a gente precisa entender isso, gente, porque escute, nós não podemos parar no crer. Você não pode parar naquela fé inicial e no seu batismo, porque se nós paramos aí, escute, a fé não produziu aquilo que ela deveria produzir. Porque a ideia de Deus não é apenas que você creia, não é apenas que você seja salvo e um dia você esteja com o Senhor na eternidade, porque vida eterna não diz respeito apenas ao futuro, mas diz respeito a conhecer a Deus aqui. A Bíblia diz, porque a vida eterna é essa, que conheçam o Senhor, que conheçam a Ti. Então eu conhecerei Ele plenamente um dia lá, mas aqui eu já o conheço. Então eu posso viver algo pleno no futuro, mas eu já começo a viver aqui. Um dia eu terei o meu corpo glorificado, transformado, não serei mais tentado, e eu viverei a plenitude dessa santificação, mas aqui eu já posso desfrutar, porque eu tenho sido transformado progressivamente por Deus. Alguém está aqui comigo, sim ou não? Agora, aqui eu chego no ponto chave da palavra. Pastor, eu entendi que ser um discípulo não diz respeito apenas a crer. Não adianta eu crer e não viver. Eu preciso, na verdade, crer e prosseguir. Eu preciso ter um encontro com Deus, ter a vida eterna, mas eu preciso também me tornar como um filho de Deus, viver como um filho de Deus. Mas pastor, peraí, isso é pesado. Pastor, a Bíblia ela confronta muito o meu caráter, a Bíblia confronta muito aquilo que está sendo dito aí fora. Pastor, às vezes parece que essa santidade ela é um peso, ela é difícil, ela é pesada. Alguns chegam a dizer, mas pastor, a Bíblia ela prega, ela propaga um certo moralismo excessivo, é algo desnecessário, parece uma religiosidade. Meus amados irmãos, essa mentalidade, ela está completamente equivocada. Sabe por quê? Porque a santidade, você vai entender daqui a pouco, ela é um ato de honra a Deus. A obediência é um ato de amor a Deus. Deixa eu te explicar, nós precisamos compreender o tamanho da obra do Senhor em nossas vidas. Quando nós entendemos o que Jesus fez por nós, nosso coração é cheio de gratidão, e nós, por essa gratidão e por entender o que Cristo fez, o que nós mais queremos é agradá-lo. É uma resposta natural. Só que algumas pessoas enxergam os mandamentos bíblicos como uma prisão,
da religião, como algo puramente restritivo, como se a Bíblia te impedisse de desfrutar de certas alegrias. Mas quando nós entendemos o que a Bíblia diz, nós compreendemos que a santidade, na verdade, ela nos aproxima de Deus. Então a santidade, ela tem dois propósitos, e eu quero falar com vocês sobre isso. Dois propósitos. O primeiro propósito da santidade é nos aproximar de Deus, porque obediência e intimidade andam juntas. Então às vezes nós estamos lá, puxa vida, moralismo excessivo, puxa vida, um conjunto de regras que a religião tenta impor, essas correntes da religião, e na verdade o Senhor está dizendo: ei filho, eu só quero que você se aproxime de mim. Ei filho, eu só quero que você entenda que eu quero ter um relacionamento íntimo contigo. Eu só quero que você entenda que você foi chamado para manifestar a minha glória. Ei filho, eu só quero que você entenda que você foi criado para ser a minha imagem e semelhança. Porque Hebreus 12:14 diz: busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Escute, talvez você, dessas idas e vindas em sua jornada de fé, talvez você, entenda com muito amor e carinho, tá? Essa vida talvez dupla espiritualmente falando, ora eu estou com Jesus, ora eu não estou com Jesus, ora eu sigo a minha carne, ora eu busco obedecer a Deus. Você vem num culto e fala assim: pastor, mas mesmo vivendo dessa forma, Deus fala comigo, Deus me toca num culto. Escute, esse toque de Deus num culto, na verdade é um toque para te resgatar. O Senhor está tentando te mostrar: ei filho, se arrependa, ei filho, volte para mim, ei filho, eu estou te chamando para perto. E por que eu te digo isso? Porque a Bíblia nos garante: sem santidade nós não podemos ver a Deus. Se você já prova de um Deus de misericórdia que está estendendo a sua mão e está falando: filho, volte, imagine quantas coisas mais profundas você não pode desfrutar a partir do momento que você decidir seguir a Jesus de verdade. Quantas coisas você não poderá desfrutar em Deus. Intimidade demanda obediência. Talvez você conheça algum cristão que murchou na sua vida com Deus. Murchou na sua vida com Deus. Não há mais brilho nos olhos, não há mais vida. Muitas coisas podem ter acontecido com essa pessoa, mas a principal análise que precisa ser feita é: essa pessoa tem caminhado em submissão à palavra? Porque o pecado destrói a sua vida. O pecado destrói o seu relacionamento com o Senhor. O pecado, a falta de obediência, ela te impede de desfrutar da presença de Deus. O resultado da falta de obediência é a ausência de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos avaliar é: eu preciso me arrepender ou não? E talvez você entrou aqui, você está vivendo dessa forma. O Senhor está te dizendo: se posicione hoje, você já vai sair daqui diferente. Você está me ouvindo aqui ou não? Porque, escute, Hebreus 3,12 diz: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Por quê? Olha lá, porque esse coração te levará a se afastar do Deus vivo. Então, se nós queremos viver essa vida abundante em Deus, a intimidade com Deus, se nós queremos conhecer o Senhor mais profundamente, se nós queremos ser tocados pelo Senhor, nós precisamos crescer em santificação. Alguns vivem essa duplicidade na fé. Pastor, não importa como eu caminho, simplesmente basta eu crer. Eu criei, e eu vou buscar a Deus por minhas necessidades, eu vou buscar a Deus como um ajudador. Um dia eu fui encontrado por Deus e isso basta. São aqueles que param no versículo 19 de Mateus 28. Só que perceba o que Romanos 6,22 diz: essa fé que você teve, essa graça que te alcançou, olha lá, agora porém, que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, ou seja,
agora que vocês foram salvos, agora que vocês creram e foram comprados, ele está falando de redenção, você foi comprado por Deus, ele está falando desse momento que você aceita Jesus, que você entrega seu coração a Deus. Olha o que ele diz: o fruto que colhem leva à santidade. Então ele está falando, o fruto disso deve ser a santidade, não é apenas crer, não é apenas entregar o seu coração a Jesus, ele está nos convidando a crescer, a amadurecer, a progredir, porque o fruto dessa fé, o fruto dessa redenção que nos alcançou em Cristo, é a santificação, é a santificação, é a santificação. Então, primeira coisa que nós precisamos entender aqui do propósito da obediência, é nos aproximar de Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Agora, se eu prossigo em santidade, eu estou me tornando habilitado para que mediante uma busca contínua, eu possa me aproximar mais e mais de Deus. Quão infeliz é o homem que acredita que já encontrou tudo que poderia encontrar em Deus. Quão infeliz é a pessoa que acredita que tudo se resume a uma experiência de conversão. Na verdade, Deus tem muito mais para nós. Agora nós precisamos nos santificar, viver como um discípulo. E aqui eu chego no segundo e último propósito da obediência. Nós precisamos entender, aqui eu preciso que você preste muita atenção. A obediência, ela é um ato de amor. A obediência não é fruto das amarras da religião. A renúncia, ela não é fruto de uma pressão do pastor. As renúncias, elas na verdade comunicam que nós amamos a Deus sobre todas as coisas. A obediência ela é resultado natural de um filho de Deus, que entendeu o amor do Pai. Eu quero que você entenda isso, você precisa compreender isso. Aqueles que dizem, não, é um moralismo excessivo, é a religião que propaga essas coisas, minha religião não permite. É aquele que não entendeu que estava destinado ao inferno, mas foi comprado e a misericórdia de Deus te alcançou, sem você merecer. Por isso que João de alguma forma tem de explicar isso, ele diz assim, 1 João 4,19, nós o amamos, nós amamos a Deus, nós obedecemos a Deus, nós andamos em santidade, porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro. João fala no capítulo 5, versículo 3, sua primeira carta, esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. E por que ele fala que não é difícil de guardar? No capítulo 5, versículo 3, porque no capítulo 4, capítulo anterior, ele diz, porque eu fui amado. Então se eu fui amado, a resposta natural é que eu ame a Deus. Se eu fui amado, a resposta natural é que Ele seja honrado com a minha maneira de viver. Esse é o mesmo João que falou em João 14, 15, é o Evangelho de João que relata que Cristo disse, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então deixa eu te falar, sabe o que nós precisamos para andar em santidade? Ter uma revelação do amor de Deus, ter uma revelação do que Cristo fez por nós. Nós precisamos ter uma experiência espiritual, porque isso não é apenas compreendido aqui, ele precisa ser entendido aqui. Quando você entende o que o Senhor fez, você diz assim, não, peraí, eu vou servir esse Deus, eu vou me tornar um discípulo desse Jesus. Porque na verdade, a obediência a Deus, ela não é apenas um reflexo daquilo que Cristo disse, ela não é um reflexo do Novo Testamento, ou ela não é um reflexo lá da lei mosaica, onde várias diretrizes cerimoniais, diversas leis e mandamentos eram estabelecidos. Na verdade, a obediência a Deus, ela é anterior à lei mosaica, e é muito anterior àquilo que Cristo disse. A obediência foi estabelecida no início da criação. E por que é importante você entender isso? Porque quando nós entendemos o projeto original de Deus, nós compreendemos que a essência do Senhor sempre foi essa.
E as pessoas olham e tentam perceber qual é a regra que Jesus disse. Isso é pesado, os 10 mandamentos. Agora, quando você volta no tempo e percebe que a obediência foi estabelecida desde o início, desde quando o homem não tinha pecado, tudo muda. Tudo muda. A obediência era exigida do homem que foi criado e tinha um relacionamento pleno com o Senhor. Pastor, onde está isso? Não estou entendendo. Gênesis 2, 16 e 17. O Senhor disse ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Deus está falando com o homem no início da criação. Aqui nós vemos o plano original de Deus. A obediência era intrínseca ao início de todas as coisas. O que o Senhor está tentando dizer a mim e a você, que a obediência, ela não diz respeito apenas a refrear a carne. A obediência, na verdade, é um ato de adoração. A obediência, na verdade, é um ato onde por meio disso nós glorificamos o nome do Senhor. Essa é a ideia por detrás da obediência. Deus sempre esperou do seu povo devoção. Eu não obedeço só porque Deus mandou, eu não obedeço só porque as leis de Deus vêm para refrear a minha carne, eu não obedeço só porque há uma luta entre a carne e o espírito, eu obedeço porque esse é um reflexo do meu amor por Deus. Eu obedeço porque eu quero declarar que Deus está à frente de tudo, Deus vem antes da minha vontade, Deus vem antes de qualquer coisa, Ele é o Senhor da minha vida. Sabe o que eu estou tentando te dizer? Eu estou caminhando para o final aqui. Há beleza na renúncia. Renúncia não diz respeito às amarras da religião, as renúncias são uma forma de adoração. Nós precisamos entender isso. Ai, que coisa, né? Eu poderia fazer isso, fazer aquilo, eu gostaria, a inclinação da minha carne é essa, mas puxa, eu não vou, porque se eu fizer, o pastor vai brigar comigo, o meu líder vai brigar comigo, minha mãe, que é crente, ela vai brigar comigo. As pessoas que pensam assim não entenderam nada, porque Mateus 16, 24, eu li com vocês: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Só que o versículo 25 nos explica: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Ou seja, você quer viver coisas boas? Você quer ter uma vida boa? Então perde ela. O que é perder? Ele está dizendo: você quer ter a plenitude de Deus em você? Não viva segundo os seus padrões, viva segundo os padrões de Deus. Então entenda, na verdade a renúncia, que parece uma perda, ela é um ganho. O que parece que você está perdendo, e na verdade o Senhor está te dizendo: ei, quando você renuncia, quando você me obedece, quando você segue a minha palavra, você está prosseguindo em direção à vida abundante. Então, na verdade, é algo bom, há beleza na renúncia. Por isso que Paulo disse em Filipenses 3, 7 e 8: o que para mim era lucro, eu considerei como perda. Na verdade, aí ele explica: eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e a considero como lixo para ganhar a Cristo. Por isso que em Romanos 12, 1, Paulo disse: irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que você ofereça o seu corpo. Estou falando de renúncia. Ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele explica: este é o culto racional de vocês. Ei, igreja, escute. Quando você está lá sendo tentado, quando você está sendo pressionado, quando você é impelido a pecar, e há uma luta, porque você, enfim, há um desejo de pecar, mas você fala: puxa, mas eu não posso. Ei, escute, o Senhor quer que você eleve os seus pensamentos, Ele quer que você entenda que a sua renúncia o honra, o adora.
não é uma obediência pura e simples a um conjunto de leis. Porque Paulo explicou em 2 Coríntios 4, ou melhor, 2 Coríntios 5, versículo 14, o amor de Cristo nos constrange. Escute, nos constrange. Ele não está falando de um conjunto de leis, de regras chatas, que a religião te amarra. Não, o amor de Cristo, ele me constrange. Por quê? Porque eu estou convencido que Ele morreu por todos. Então o que eu faço? Eu respondo com uma vida nova. Eu respondo com uma vida nova. Eu quero que você entenda nessa noite, o Senhor nos chama a andar como discípulos, mas caminhar como um discípulo é um dos principais atos de adoração do crente. Você foi amado por Deus, esse amor te alcançou, você recebeu essa revelação do amor do Senhor, e você faz o que? Responde com a sua vida, responde com uma mente renovada, responde com um comportamento diferente, responde com santidade, responde com obediência, porque importa andar como Ele andou. Ele não é apenas o seu Salvador, Ele não é apenas o Deus que te curou, Ele não é apenas o Deus que te abençoou, Ele se tornou o seu Senhor e Mestre. Ele se tornou o seu Senhor e Mestre.